Ministério Público sustenta que alguns vereadores tenham cometido ato de improbidade administrativa. Esses vereadores foram afastados ou continuam a exercer seus cargos normalmente? Até agora, até esse momento, só foi um que foi citado, que foi citado pelo Ministério Público, né? Que a ação foi para o Judiciário. Mas até agora não houve afastamento do mesmo pela Câmara Municipal, que poderia ser feito isso se os demais vereadores entendessem da culpa desse vereador. Como foram feitas as investigações nos casos de improbidade administrativa, como no caso da Operação Caça-Fantasmas? Olha, essa Operação Caça-Fantasmas foi feita com o Ministério Público e os agentes da GAECO. Eles ficaram aqui 4 a 5 meses fazendo essa investigação, fazendo esse levantamento dessas pessoas. E são em torno, aí, acredito, de 70 a 80 pessoas que foram constatadas das irregularidades. Né? Foi feito levantamentos, foi feito filmagens, né, junto a essas pessoas. Dessas quase 70 pessoas, a primeira que saiu da ação, né, da ação que foi a primeira, foi a do vereador, né, vereador Celso, que está sendo investigado. Aí o juiz já acatou, pedindo a penhora dos bens, tanto do prefeito, tanto do vereador Celso, como também os 2 secretários do município de Barra do Garça. Quando esse tipo de irregularidade vai a julgamento, qual a duração do processo? Quando essa irregularidade, o problema hoje é que, juridicamente falando, se envolve o prefeito. Quando se envolve o prefeito, ele tem um foro privilegiado. Então, demora ainda mais, porque se fosse o caso, se não tivesse o foro privilegiado, se o prefeito não tivesse envolvido, já teria sido definido aqui na primeira instância, no mais tardar na segunda instância, que seria Cuiabá. Como nós temos o foro privilegiado, envolve o prefeito municipal também, nós vamos ter que esperar até a terceira instância, que é o Supremo Tribunal Federal, que demora aí em torno aí de 5 a 6 anos se for bem encaminhado as coisas. A Operação Caça-Fantasmas é apenas um reflexo das diversas irregularidades que acontecem no nosso município. Qual o seu posicionamento sobre esta e outras práticas? Olha, a atual administração, em menos de 4 anos, acumulou quase 70 ações de improbidade junto ao Judiciário de Barra do Garça. Toda semana, todo mês, teve alguma irregularidade. Ou foi questão de vendas ilegais de lotes, como foi constatado também pelo Ministério Público, sobre a questão também de várias coisas, algumas denúncias que nós fizemos, que foi criado uma OCIP sem passar pela Câmara Municipal, que já tinha sido pago em torno de quase 2 milhões de reais. Então, são várias coisas, né, que a atual administração veio fazendo com a questão dessas ações de improbidade. Então, são várias coisas que o prefeito fez. Outra também que a gente não poderia esquecer, que foi na sua primeira semana de administração apreendida as máquinas dentro da prefeitura, dentro da sua propriedade. A questão que nós denunciamos da empresa PSG, que era a empresa de lixo, que nós constatamos, nós comprovamos para o Ministério Público que estava em nome dos seus advogados, que eram advogados do prefeito, naquela ação que ele conseguiu ser candidato com a liminar. A empresa abriu dia 20, dia 21 ganhou a licitação. Nós fomos na sede dessa empresa e na sede da empresa morava um casal de idoso e tinha só um trator velho. Então, foi várias coisas que nós conseguimos levantar. Tem mais coisas, né, que se vocês me derem um tempo a gente faz esse levantamento total para vocês, mas é o que mais a gente achou assim escabroso, né, perante a opinião pública. E o seu posicionamento? O posicionamento, eu acho que hoje a política mudou muito. Mesmo a população estando descrente, mudou muita coisa, né, principalmente dessa Operação Lava Jato. Há 15 anos atrás, quem diria que a gente ia ver um senador preso, um juiz preso, né, um deputado federal preso? A gente nunca viu isso. E hoje o que a gente está mais vendo é isso. Né? O cenário tem mudado. O cenário tem mudado. Eu acredito que o Brasil vem melhorado. Né? A gente vem... agora a juventude tem que mudar também a mentalidade, a forma de pensar, da forma do político. Né? Eu acredito que o Brasil vem melhorando,
né, vem melhorando essa questão da justiça, mas tem que melhorar muito ainda para que a gente repense muita coisa sobre o Brasil. Professor, qual foi a maior decisão que o senhor teve de tomar durante seu exercício como vereador? Primeiramente, eu tomei muitas decisões que foram de enfrentamento, né? Mas talvez a mais especial e que gerou muita luta foi o rompimento com o prefeito em 2014, quando eu era líder do prefeito, e por um projeto de lei que acabou com o plano de carreira da educação, modificando coeficientes, diminuindo salários, tirando 400 profissionais da carreira. Isso fez com que, por uma decisão minha e, na época, da secretária de Educação do município, nós rompêssemos com uma parceria que se estabeleceu nas eleições de 2012. E uma parceria que tinha um plano de governo que garantia, entre outras coisas, que o plano de carreira da educação fosse respeitado, de forma que o piso nacional salarial fosse implantado e se garantisse todos os direitos da carreira. Para mim, o maior retrocesso da administração atual e passada foi fazer com que o plano de carreira, que foi estabelecido em 1999, perdesse a validade. E isso gerou muitos confrontos, gerou muitas dificuldades, muitos enfrentamentos. Isso foi impactante, porque evidentemente que todo mundo preocupou com a possibilidade de que eu estaria abrindo mão da possibilidade de um terceiro mandato, como abri mão realmente, porque não topei, não aceitei, não condicionei ficar apoiando um governo que acabou com a educação, desrespeitou o funcionalismo público, e hoje em dia isso está posto de todas as formas, tanto que o funcionalismo não teve um centavo de recomposição salarial, a carreira do magistério praticamente acabou em Barra do Garças, e as outras áreas com seus planos de carreira vêm sendo prejudicados cotidianamente por um governo que não preocupa ou não tem preocupação nenhuma com o humano da administração. Estamos no segundo mandato do atual prefeito. Como se houver essa relação entre a prefeitura e a Câmara? Ela mudou em relação ao primeiro mandato? Não mudou, há uma condição de subserviência muito grande. O prefeito continua tendo 12, 13 votos na Câmara Municipal, como teve no mandato passado. Consegue manipular todas as decisões, já visto o que aconteceu na passagem de um mandato para outro, que houve a mudança dentro da lei para garantir que o atual presidente da Câmara continuasse sendo presidente. Em 2014 havia acontecido uma mudança no regimento interno e uma das cláusulas pedia e garantia que o presidente que estava não poderia se candidatar. A lei foi mudada, o artigo da lei foi mudado, com um único voto contrário, que foi o meu, e ele garantiu novamente a condição de ter um terceiro mandato consecutivo como presidente da Câmara. E as relações, elas continuam muito tortuosas. Você vai me fazer uma pergunta importante, mas uma resposta que significa estar do mesmo jeito, da mesma forma, é quando se garante que os vereadores poderão ter, e já estão garantidos, uma verba de representação que havia passado de 1.700 para 6.600, gerou uma polêmica enorme, mas a primeira sessão do ano de 2017 garantiu que essa verba passasse de 1.700 para R$ 4.100. Então, quer dizer, em desrespeito a tudo que se possa colocar em nome da moralidade, do respeito ao servidor público há 8 anos sem recomposição salarial, a Câmara garantiu 182% de recomposição salarial. Então, o meu posicionamento, ele mantém-se aquilo que foi feito em 2016. Tá? Eu fui contra e disse por que era contra, entendia que isso era um desrespeito aos servidores públicos, à cidade, tendo em vista que existe uma crise, que existem dificuldades de toda a natureza, você garantia naquele momento quase 300% de recomposição salarial. 2017, na primeira sessão, em vez dos quase 300, garantiu-se 182% de recomposição junto à verba de representação, que passou de R$ 1.700 para
para R$ 4.100. Então isso significa falta sintonia com a população, falta um quadro que se alie à situação de penúria da maioria da população. E isso não é bravata, isso não é querer fazer média com ninguém, né? Quer dizer, eu fiz isso no mandato, né? E mantenho o que eu disse antes, agora sem mandato, dizendo que é minimamente vergonhoso o posicionamento, até porque esperava que os novos vereadores, 8 que foram eleitos pela primeira vez, tivessem um posicionamento diferente. Mas não houve nenhum posicionamento diferente, as práticas, infelizmente, são as mesmas. Com todo o respeito aos meus colegas, às pessoas que se mantiveram seus mandatos e aqueles que entraram novos, mas perderam uma grande chance de mostrar que são sérios, que têm uma capacidade de estar em sintonia com o que as pessoas pensam, o que o eleitorado pede e como isso se organiza dentro da sociedade. Qual a sua opinião sobre a Operação Caça-Fantasmas, que foi deflagrada pelo Ministério Público Estadual a pedido da Promotoria de Justiça? Se levantaram muitos casos, alguns foram indiciados, está em andamento, mas não se provou nada. E aquela história, até prova em contrário, todo mundo é inocente, mas existem evidências muito fortes de gente que não precisava, de gente ligado a poderosos que conseguiam cargos sem trabalhar, né? Então, quando você pega um inquérito, quando você analisa a situação de cada uma das pessoas que estão lá colocadas, a maioria de fato e de direito não trabalhavam, não tinham o dia a dia da prefeitura, não iam lá bater o ponto como manda a lei, e isso representa desrespeito à população, ao dinheiro público, significa uma inversão completa e restrita daquilo que é a coisa pública, a coisa de todos, que todos devam ter direito e a prestação de serviço deva ser de fato realizada. Então a Operação Caça-Fantasma é importante, mas até agora, efetivamente, nós temos exemplos, por exemplo, de 2 secretários que foram afastados na administração passada. Eles foram afastados, mas a Justiça garantiu que eles continuariam recebendo os salários, tá? E essa situação no mandato passado perdurou por praticamente 2 anos. Agora eu não sei como que estão essas pessoas que não fazem parte oficialmente dos cargos, se continuam recebendo alguma coisa ou não. De toda forma, tá? São 2 exemplos. E todos os outros exemplos indicam que não vai mudar muita coisa a priori.